Nós estamos estudando o capítulo 22 de Mateus. Estamos vendo o Senhor Jesus Cristo respondendo a algumas das provocações dos grupos religiosos. E hoje nós vamos conversar sobre um grupo religioso, foi o primeiro ali a demonstrar oposição, que são os herodianos. Mateus capítulo 22, a partir do verso 15 até o verso 22 nós vamos estudar hoje. Todas essas passagens, elas me falam ao coração assim facilmente. Eu tenho sido impactado por cada uma dessas colocações. Porque o Senhor Jesus Cristo, em todas elas, não sei se os irmãos já têm percebido isso. Gente, você vê a inteligência de Jesus. Não só a sabedoria, mas a inteligência mesmo. Como o Senhor Jesus Cristo, ele usa elementos que nós conseguimos chegar nele. Ou seja, se a gente refletir um pouquinho, a gente consegue entender qual que é o ponto que Jesus está querendo demonstrar. Isso não é só a sabedoria de sair daquelas sinucas de bico que ele está sendo colocado, mas a inteligência também dele usar aquilo que é acessível a todos aqueles que estavam falando com ele e mostrar, olha, a verdade é isso. A gente entende que o centro do capítulo é o verso 29 desse capítulo 22, quando o Senhor Jesus fala: respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus ele vai responder cada um sempre, assim como ele fez com Satanás. Ele vai trazer algum conteúdo teológico, ele vai trazer alguma passagem, algum pensamento bíblico, alguma porção da Bíblia, um conceito da Bíblia para poder responder as questões que estão apresentando para eles. Isso é importante para nós, pessoal, porque a gente é tentado, a gente é inquirido, a gente é questionado. Não adianta a gente ir para aquelas respostas sociológicas, psicológicas, geográficas, políticas, não vai responder. O que responde a palavra de Deus, esse é o nosso livro, é isso que nós cremos mesmo. E eu queria, antes de poder prosseguir, esse texto ele tem falado muito ao meu coração, porque ele trata uma questão que eu acho importantíssima para nós. Ele lida com a questão das prioridades. Ele lida também com a questão da generosidade. Ele lida com algumas questões de o que é mais importante para nós. Eu acho que num contexto como o nosso, é uma reflexão importantíssima para nós. Eu gostaria que não fosse apenas a minha reflexão aqui, mas fosse Deus falando aos nossos corações. A gente podia orar por isso, né? Para que a gente pudesse perceber Deus agindo aqui através da palavra dele. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Senhor, muito obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor me dá de poder ser porta-voz do Senhor diante de questões tão importantes e sérias. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo privilégio que o Senhor me dá também de poder, estudando Tua palavra, ser confrontado por ela. E, ó Deus, eu peço aqui em nome de Jesus, que há servos do Senhor aqui querendo ouvir o Senhor. Eu sei que há. E que o Senhor possa aqui, Senhor, encontrar esses irmãos e falar profundamente ao coração deles. Se há alguém aqui que não está atento para o Senhor, para aquilo que o Senhor vai falar, tenha misericórdia, Senhor, e traz a atenção deles ao Senhor e à Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, ajuda-nos a Te entender, a entender a Tua palavra, desvenda os nossos olhos para que contemplemos a maravilha da Tua lei, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, que, ó Deus, possamos sair daqui. Eu sempre oro isso, mas eu vou orar de novo, Senhor, isso para o Senhor. Senhor, que a gente possa sair daqui diferente, que a gente possa sair daqui crentes mais fiéis ao Senhor, porque o Senhor merece a nossa fidelidade. Senhor, ajuda-nos nesse processo. Usa, Senhor, tem misericórdia deste homem que está à frente. É pecador, é ovelha, precisa da Tua graça.
Ó Deus, em nome de Jesus, usa como instrumento do Senhor conforme a tua vontade. Ó Deus, que a gente possa também perceber essa maravilha do Senhor, que é o Senhor operando através de seres humanos normais, fazendo o que é sobrenatural. Obrigado a Deus, em nome de Jesus que oramos. Amém. Só para lembrar, capítulo 22 de Mateus é aquela fase em que o Senhor Jesus Cristo já está enfrentando oposição. Só para efeito didático, a gente divide a vida do Senhor Jesus Cristo em 5 fases: preparação, obscuridade, popularidade, oposição e sacrifício. Basicamente, a gente divide a vida do Senhor Jesus Cristo nesses momentos. Aqui a gente já está na 4ª fase. O Senhor Jesus Cristo está se encaminhando para o momento em que ele vai se sacrificar pela humanidade, mas antes disso ele já pregou a sua mensagem, então ele experimentou grandes popularidade, ele falou para grandes multidões e as multidões o rejeitaram. E aqui de forma especial ele está mostrando aquilo que João falou: Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele veio, em primeiro lugar, nós sabemos que ele veio para o mundo todo, mas em primeiro lugar ele veio cumprindo as profecias para Israel. Ele veio como Messias de Israel, e a ideia do Senhor era que a partir de Israel, essa sempre foi o projeto do Senhor, que a partir de Israel todas as famílias da terra fossem abençoadas, a partir da família de Abraão. Mas o que a gente vai vendo aqui? O Senhor Jesus Cristo sendo rejeitado sistematicamente por todo o povo, a ponto de, no final, toda a nação de Israel está gritando crucifica. Todo mundo. Só um punhado de pessoas que não gritou. Até alguém do ciclo dele o negou. E os demais fugiram. Vocês sabem de que eu estou falando, né? Não conheço, nunca andei. E praguejou até. Imagina que a rejeição ela foi da humanidade. Até aqueles que andaram com Jesus e sabiam quem ele era, até eles fugiram. Mas aqui você percebe a rejeição acontecendo a partir da liderança religiosa também. Capítulo 22 especificamente é sobre isso. Só deixa eu voltar um pouquinho, porque aqui a gente está falando dos herodianos. A gente já falou dos fariseus, falou dos saduceus. Um outro grupo religioso eram chamados de herodianos. No ano de 63 a.C., um imperador chamado Pompeu, ele começa algumas campanhas expansionistas de Roma e ele ataca Roma. Tá? Isso não foi apenas um ataque, foram vários ataques. No ano 70 a.C., o Tito já tinha feito alguns ataques, chegou a entrar em Jerusalém, ele profana o templo de Jerusalém, mas logo depois tem um pequeno período, e você vai ouvir falar do período dos Macabeus, não sei se você lembra disso, tem livro sobre isso, né? Mas Pompeu foi aquele grande conquistador que, depois de Pompeu, a presença de Roma ficou permanente ali em Israel. Depois entra como líder de um triunvirato Júlio César. Esse triunvirato basicamente eram 3 líderes importantes: Pompeu Magno, Crasso e Júlio César. Desses 3, Júlio César era quem mais mandava e que depois veio a se destacar dos outros 2. Crasso comete um erro crasso, você já deve ter escutado isso, e morre num dos seus ataques. Júlio César, ele vai fazer uma campanha no Egito, passa alguns anos lá, e aí ele coloca ele coloca em Roma Marco Antônio. Marco Antônio, ele estabelece algumas cidades ao redor ali na região da Palestina. A região da Palestina era importantíssima, porque a região da Palestina era uma rota de quem vai para a Ásia, de quem vai para a Europa, de quem vai para a África, ou seja, Israel está bem no centro do mundo, literalmente mesmo falando. Então, Marco Antônio, ele coloca governadores nas regiões que são dominadas. E um governador importante é Herodes o Grande.
Herodes o Grande, ele começa tentando conquistar a popularidade, ele começa, logo depois que ele é colocado por Marco Antônio como governador, ele começa um processo de reconstrução do templo. Ou seja, aquele templo de Zorobabel foi destruído lá atrás por Tito, e ele foi reconstruído e reconsagrado por Herodes o Grande. Quando o Senhor Jesus Cristo aparece na história, o templo não estava totalmente construído. Ele já tinha sido inaugurado, como algumas obras aqui no Brasil, né? Você inaugura antes dela ser totalmente completada, senão é coisa só de brasileiro. E Jesus, por exemplo, quando ele fala assim, você está vendo essas pedras? Não ficará pedra sobre pedra. Vocês lembram do que o Senhor fala sobre isso? Ele está falando sobre aquela... O pessoal fala, a gente nem acabou, essa tu já quer destruir o templo, a gente nem acabou de construir. Esse Herodes, então quando ele começa essa reconstrução, ele tem todo aquele aspecto politiqueiro, não só político, mas politiqueiro, e ele começa a dizer que ele foi ali um enviado de Deus para poder retomar ali todo o desenvolvimento de Israel. E surge desse grupo as pessoas que eram do partido de Herodes, que eram simpatizantes de Herodes, e eles têm, além dessa questão política, eles têm um tom religioso também. Esse partido, meio religião, meio política, eram os herodianos. Os herodianos, então, eles eram um grupo que eram contestado pelos demais, por exemplo, pelos fariseus e pelos saduceus. Era um grupo menor, era um grupo mais rico, que era quem mantinha ali o apoio político para Herodes. E o Deus desse grupo não era realmente o Senhor, mas era o dinheiro. E eles tinham esse desejo, ao mesmo tempo, de se libertar de Roma, mas eles queriam sair bem na foto com os romanos, e era por isso que eles eram criticados pelos israelitas. E aqui, então, aparecem os herodianos, e eles colocam o Senhor Jesus Cristo numa baita sinuca de bico. Vamos dar uma olhada no texto? Verso 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra. Só dar um contexto, o Senhor Jesus Cristo, ele tinha pregado, e a gente vai ver isso no próximo domingo, ele falou sobre as rejeições de Israel que aconteceriam dali para frente, que o filho ele foi rejeitado, e Deus ele abriu então esse grande banquete espiritual para todo mundo, a gente vai ver isso domingo que vem. E os fariseus já, como assim? Esse cara que não é de grupo nenhum chamando os outros para a festa espiritual. E aí eles não gostaram e já começaram, como é que a gente vai pegar? Vamos desmoralizar esse tal de Jesus. E nesse processo de desmoralizar, enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe, mestre, de novo. Aquela bajulação, aquela falsidade. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade. Olha só a armadilha sendo... Lá vem o golpe, né? De acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Pessoal, aqui é uma pergunta pública. As câmeras estão voltadas para Jesus. Jesus está ali publicamente para responder uma pergunta. A sinuca de bico, ela está constituída, ela está montada pelo seguinte. Se Jesus falar todo mundo ali que está buscando uma libertação de Roma, até olhavam para Jesus, esse é o libertador. Quando Jesus vai entrar em Jerusalém, todo mundo fala Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. O que é Hosana? Salva agora, é agora que ele vai libertar a gente. Se Jesus fala, olha,
Tem que pagar? Pô, você é dos romanos, cara. Aí pronto, ele já era rejeitado, né? Se Jesus fala assim, não tem que pagar, é rebelde, você vai contra a lei, chama lá Pilatos para prender esse camarada que está falando contra César. A sinuca de bico não tinha resposta boa para dar. Para um homem normal não tinha. Estava bem montado aqui o esquema. Eles dão aquele negócio, porque enquanto você está elogiando o cara, as pessoas que estão dispersas estão ouvindo. E eles estão elogiando Jesus, não é porque Jesus é tudo aquilo que ele é e que eles estão elogiando. Eles estão dando moral para Jesus, porque o que ele falar vai queimar ele. Então, ó, Jesus, tem que pagar imposto ou não? Se Jesus falar tem, pô, você é contra Israel. Se Jesus falar não, você é contra Roma, prende esse homem. Era uma sinuca bem montadinha, bem arquitetada. E pessoal, só o detalhe aqui, ó, no verso 15, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Significa que o pessoal sentou para bolar armadilha, né, pessoal? Não foi assim, vai lá e pergunta. Não, o pessoal calculou. Cada uma dessas perguntas que nós já estudamos, cada uma dessas coisas, pessoal, rolou ali um raciocínio mesmo, maldito, maligno, para pegar Jesus. E aqui também é importante que o mal, ele gosta de fazer isso, é o quê? Pegar a pessoa desprevenido, né? Então assim, eles se prepararam para fazer a pergunta, mas eles não deram nenhuma oportunidade de Jesus se preparar para responder. Aí a diferença é que Jesus já é preparado, né? Ele não estudou para ser aquilo, ele é. Por isso que ele sabia responder a tudo, porque ele é Deus. Ele demonstra, através de cada resposta, que ele é o Messias mesmo. Aí é muito interessante aqui a construção, quando Jesus, no verso 18, vai responder. Primeiro, Jesus, verso 18, Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia ou a maldade. Jesus, isso deve ser incrível, devia ser muito... Eu lembro quando Jesus olhou para Pedro, Pedro falou assim, Senhor, não olha para mim, que eu sou pecador. Porque Jesus tinha essa capacidade, aqui está demonstrando a divindade de Jesus, a onisciência dele de conseguir ler o coração. Pessoal, Jesus, ele tem esse poder, por isso também a gente não precisa chegar para o Senhor com bajulação, a gente pode chegar sinceramente, porque, cara, não interessa a beleza das suas palavras, Deus lê o seu coração antes mesmo de você falar. Deus sabe quando você está sendo mentiroso, quando você está sendo falso, quando você odeia alguém, quando você... Cara, não interessa, Deus sabe, isso é muito legal para nós. Por quê? Porque eu posso chegar para Jesus sabendo, olha, não tem o que esconder dele. Então, a primeira dica que eu entendo desse texto, olha, cara, não vai com falsidade para Jesus, porque ele já sabe antes. Sabe, toda aquela preparação, mestre, porque tem aquilo, isso, Jesus estava... Jesus já tinha lido tudo, Jesus já sabia tudo quase dos caras. Então diz lá no verso 18, Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, por que me experimentais, hipócritas? Primeiro, antes do Senhor Jesus responder, o Senhor Jesus, como ele fez nas outras vezes também, ele descortina o coração. Você está aqui me elogiando aqui para o povo, chamando a atenção do povo, porque você quer que eu erre diante do povo, para o povo contar para todo mundo que eu não sou quem eu sou. Mas agora então eu já vou contar para todo o povo, vocês estão tentando me testar. E esses elogios aqui, eles não são sinceros. Esses elogios aqui, tudo que você falou, mestre, sabemos que és verdadeiro, que ensina o caminho, vocês não creem que eu ensino o caminho correto. Isso tudo é falsidade, é hipocrisia da parte de vocês. Daí já começa a maravilha. O Senhor Jesus Cristo descortinando o coração.
Daí porque eu digo que é importante para nós essa reflexão, né? Como que você chega para Deus na sua oração? Tu será que ainda tem sido enganado por essa teologia que permeia algumas igrejas, de que você consegue manipular a mão de Deus dependendo pelo que você fala? Esse texto diz que você não vai conseguir. Você não consegue mover a mão de Deus pelo que você fala. O que você fala antes já é lido pelo Senhor. Ele já olha para a Laura e vê o coração dela. Ele olha para o Ítalo e ele vê o coração dele. Sabe, cara, por que você está chegando? Essa capacidade, nós como seres humanos, nós temos em grau muito mínimo. A gente sabe quando nosso filho chega para a gente querendo alguma coisa, não sabe? Papai lindão, papai, você é tão bonito, você está até mais magro. Aí vocês pensam que lá vem o golpe. Mas assim, o Senhor Jesus Cristo aqui está demonstrando a divindade dele, porque assim, não parecia nada que era uma armadilha. Nós sabemos porque está registrado, mas Jesus sabia e ele fala, vocês estão me perguntando para me experimentar, vocês são hipócritas. Ele podia parar ali. Ó, essa pergunta não é uma pergunta honesta, então não vou nem responder, seus falsos. Aqui também um cuidado que a gente tem que ter, porque normalmente quando a gente fala, quem são os fariseus? Normalmente quando a gente pensa em fariseu, a gente pensa em hipocrisia, né? E é verdade que Jesus chamou os fariseus muitas vezes de hipócritas, mas você vê que não eram só os fariseus que eram os hipócritas, não. Os saduceus, os herodianos, era todo mundo tratando Jesus com hipocrisia. E esse é o perigo que a gente não pode correr, da gente como cristão querer tratar Jesus com hipocrisia. Não funciona. A gente tem que ser honesto com Deus, sabendo que mesmo que você tente não ser, Ele está lendo e está vendo. Mas Jesus, Ele poderia parar ali a resposta, porque Ele já descortinou, ó, casa caiu, brother. Já sei que tu está querendo me testar. Não vou te responder, não. Ele podia ter feito isso, mas Ele quis responder. Isso para mim é importante. Se o Senhor Jesus Cristo, primeiro aqui, era uma arapuca que montaram para ele. Jesus já desmontou a arapuca. Só que mesmo assim ele pisa nela. E por que ele faz isso? Ou seja, por que Jesus, mesmo sabendo, tem uma armadilha aqui, e ele vai e enfrenta a armadilha? É porque o conteúdo da pergunta era importante para nós. Saber o que ali está sendo discutido, é a resposta que ele deu, era importante para mim e para você. Por isso que ele respondeu. Olha lá, qual foi a resposta dele? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. O denário é essa moeda aí que era basicamente, na época, só para lembrar, o maior imperador, que não chegou a ser por muito tempo, mas o líder do triunvirato, que depois chegou a ser o ditador, foi Júlio César, e a moeda mais comum que todo mundo tinha, ele foi malandro, porque os imperadores queriam ter moedas de maior valor. Ele não, ele queria ter aquela moeda que todo mundo tinha, que era um denário, era diária de um trabalhador braçal. O trabalhador braçal, ele ganhava uma moeda dessa. Se ele trabalhasse o dia inteiro, ele ganhava uma moeda. Que coisa, não? Mas para quem queria ser popular, esse era o maior santinho que tinha na época. Porque todo mundo ia ter ali a imagem, a moeda que era cunhada com a imagem de César. É interessante também, eu gosto desse texto, porque o texto paralelo diz que Jesus pediu. Alguém tem uma moeda? Jesus não tinha. Ele não estava ligado com essas questões financeiras. E o fato dele foi, gente, me mostra a moeda. Alguém tem aí? Ah, eu tenho aqui. Todo mundo, qualquer um devia ter. Eu tenho. Jesus, ele faz uma pergunta que todo mundo saberia a resposta. Ok, dá uma olhada nessa moeda. Ele lhes perguntou, aí a pergunta é importante, tá, pessoal? De quem é essa efígie e inscrição? Como é que está na NVI essa parte?
imagem e inscrição. Esse termo, que aqui na minha versão é um termo mais antigo, efígie, né? Não é esfinge, tá, pessoal? Essa efígie, essa imagem. Gente, é o mesmo texto, é o mesmo termo para aquele lá em Gênesis. Quando Deus vai pensar a criação do homem, ele fala, façamos o homem a nossa imagem. O Senhor Jesus Cristo, de propósito, ele usa o mesmo termo em grego para o equivalente hebraico, mas ele usa o mesmo termo. De quem é essa imagem que está cunhada nessa moeda? O que está escrito nela? A imagem era de César e estava escrito o nome dele na moeda. Qual que é a resposta de Jesus então? Responderam, de César. Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Gente, o que Jesus responde, eu fiquei imaginando assim, você sabe que quando a gente fala sinuca de bico, é porque tem uma bola, você não pode bater naquela que está na frente, você só pode bater na segunda. Jesus ele deu uma tacada, a bola se separou em duas e ele acertou lá o negócio. Ele deu as duas respostas numa só. Porque ele falou, o que é de Deus, se você é judeu, se você é servo de Deus, dê a Deus. Mas o que é romano, se você está debaixo do jugo romano, dê a Roma. Ele dá as duas respostas. Ele fala, faça os dois. Dê a Deus, dê a César o que é de César. E que é importante então para nós. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele nunca pregou. Por isso que Jesus nunca foi comunista. Jesus nunca se rebelou contra o Estado. Ele nunca falou, vai lá e mata César. Ele nunca fez isso. Vai lá e destrona o cara. Nunca fez isso, pessoal. Isso eu estou falando porque existe um movimento evangélico falando que Jesus era comunista. Nunca foi. Nem comunista, nem socialista. Ele nunca foi rebelde. Karl Marx falava que a revolução era a forma do povo evoluir. Ou seja, você ia lá, pegava armas, matava o presidente, matava o líder e tomava o poder dele. E aí pronto, a sociedade ia melhorar. Jesus nunca disse isso, pessoal. Nunca disse. Pelo contrário, Jesus está falando, de quem é essa moeda? De César, dá para ele. Se é dele, está no nome dele, dá para ele. É a imagem dele, dá para ele. Sabe o que Jesus está falando? Que a gente tem que pagar imposto. Que a gente tem uma responsabilidade civil onde quer que a gente esteja. Que a gente deve honrar os nossos líderes. Que a gente não vai sair metendo ovo neles, que a gente não vai ficar vaiando, a gente vai respeitar. Graças a Deus nós estamos numa democracia onde existe as formas legais de você discordar. Graças a Deus. Né? Esse ano a gente vai ter uma forma de poder demonstrar nossa desaprovação pelo sistema que está. Não é anulando o voto, tá, pessoal? Anular o voto não funciona. Mas é se posicionando em quem você acredita. O Senhor Jesus Cristo, quando ele diz, dai a César o que é de César, ele está falando, você tem que cumprir a tua responsabilidade como cidadão da terra. Tem que pagar imposto? Pague imposto. O crente que só nega imposto, ele está errado. Ele está falando, você tem que pagar, pague. Você tem que honrar o seu rei, honre o seu rei. Tem que respeitar o governante, respeite o governante, mesmo que você não concorde com ele. Mas você, como cidadão, você tem suas atribuições e você tem que cumprir elas. É isso que Jesus está falando, dá a César o que é de César. Mas agora vem a parte que é incrível. Dá a César o que é de César. Mas quando ele fala, mas dê a Deus o que é de Deus, ele está pegando a mesma pergunta. E ele está falando assim, tá bom, quem está segurando essa moeda, ele poderia falar isso. Você que está me perguntando, você carrega uma imagem e tem algo escrito no seu coração. De quem é essa imagem? Você é a imagem de quem? A resposta é tão rápida quanto a primeira, de César.
Qual é a resposta da segunda? A Deus. Eu sou a imagem de quem? De Deus. Deus escreveu no meu coração que eu sou dele, eu sou dependente dele, eu não sou independente, eu não sou um ser humano qualquer. Isso qualquer ateu pode falar isso, pessoal. Ele tem um incômodo. Ele tenta dizer uma mentira para cobrir uma verdade que ele sabe muito bem que Deus existe. E é muito melhor você falar que não existe um Deus, porque você tenta se enganar com a mentira que um dia você não vai ter que prestar conta para ninguém. O que o Senhor Jesus Cristo está falando? Olha, essa moeda ela tem uma imagem, essa pecinha aqui. Mas você também tem uma imagem. Você também é uma imagem. E no teu coração está escrito alguma coisa. Porque ele usa essa pergunta de quem é essa imagem. E o judeu que estava ouvindo, ele sabia que termo era aquele que ele estava usando. Assim como se essa imagem, se essa moeda pertence a César, porque tem a imagem de César nela, você pertence a Deus, porque tem a imagem de Deus em você. É isso que ele está falando. Por isso que dai a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Nós somos imagem e semelhança dele. Isso independente se o cara é crente. Se o cara é um ser humano, ele já é imagem de Deus. Hoje nós somos imagens de Deus. A diferença é que nós estamos num processo de restauração, porque nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Quem não entregou a vida para o Senhor Jesus é criatura, é imagem de Deus. Não está nesse processo ainda, mas Deus quer que esteja. E é isso que ele está falando, olha, dê a Deus o que é de Deus. Isso é assim como eu tenho uma decisão, você não decide se você vai pagar seu imposto ou não? Ah, mas é retirado na fonte. Não, beleza, mas tem imposto que você pode decidir, não, eu vou contar aqui uma historinha, na minha declaração eu vou esconder o negócio, eu decido pecaminosamente, é lógico, eu não vou entregar tudo que me é devido. Você tomou uma decisão. Naquela época era mais fácil, que não tinha esse negócio de reter na fonte, coisa e tal. Era tua moeda, tinha que ir lá para o publicano, lá para o coletor de impostos, você tinha que pagar, ele anotava teu nome e já pagou, beleza. Mas há uma responsabilidade pessoal em se pagar o tributo. Ele está falando que se existe uma responsabilidade pessoal em se dedicar para Deus ou não. A mesma decisão em se pagar um tributo, nós temos a mesma decisão de se dedicar para o Senhor, de nos dedicarmos ao Senhor. Assim como você vê a humanidade tendo dificuldade em pagar o seu tributo para os seus governantes, ela tem uma dificuldade mais profunda ainda, de se entregar totalmente para o Senhor. Assim como ela tem uma dificuldade em dar a César o que é de César, ela tem uma dificuldade profunda de dar a Deus o que é de Deus. Gente, dar a Deus o que é de Deus em primeiro lugar, porque eu sou a imagem dele, eu tenho gravado em mim o princípio de Deus. Primeiro é entender que dar a Deus o que é de Deus é entregar tudo o que eu sou para Ele. Aqui nós temos um problema. Por quê? Porque tem se pregado, tem se falado que você pode servir ao Senhor num processo onde você não se entrega para Ele. Você segue o Senhor só fazendo algumas atividades que você escolhe quais são, e aí Deus ele fica contente, se aplaca a ira da divindade. Pessoal, não é assim. Para Deus é tudo ou nada. Ou você se entrega ou não. Quando a gente fala de pagar um tributo, a gente entrega uma parte. Quando a gente dá a César, é um pedaço. Aqui no Brasil é um pedação, né? Mas quando a gente fala de dar a Deus o que é de Deus, é tudo.
Primeiro, tudo que eu sou. Aí entra o quê? Senhor, o que eu sou? Eu sou um ser humano do sexo masculino. Eu sou, hoje, um homem casado. Então, primeiro, eu quero entregar minha masculinidade, quero entregar quem eu sou, porque o Senhor me fez assim, quero me entregar para o Senhor. Já que eu sou um homem casado, eu quero entregar o meu casamento para o Senhor. Eu sou um pai, então eu quero entregar os meus filhos para o Senhor. Eu quero que eles sejam do Senhor também. Eu sei que nesse ponto a minha decisão é limitada à decisão deles, mas o que eu puder fazer, eu vou fazer. Eu sei que Deus me deu dons e talentos. Eu tenho capacidades que o Senhor me deu. Foi o Senhor que me deu. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma capacidade que envolve a questão de falar, que envolve a questão de poder articular ideias, gente, isso é do Senhor. Eu não posso usar isso para mim. É do Senhor. Se eu tenho alguma facilidade nessa área de persuasão, gente, eu poderia usar isso para extorquir as ovelhas, eu poderia usar essa capacidade de persuasão para aumentar o meu reino na face da terra, para aumentar a minha conta bancária, mas se eu quero dar a Deus o que é de Deus, essa área é dele, ele vai usar como ele quiser. Essa é a nossa perspectiva. De repente você tem outra área de talento, você tem um talento na área de serviço, ou você tem um talento na área de canto, ou você tem um talento na área de tocar um instrumento, ou você tem um talento na administração, ou você tem algum talento na questão de recursos financeiros, ou você tem algum talento no cuidado de pessoas, se você tem algum talento em entender o mundo das pessoas, em ler as pessoas. Todo esse talento, se é para dar a Deus o que é de Deus, isso é para ser usado para Ele. E é nesse ponto, pessoal, que eu acho que a nossa igreja pode melhorar. Porque eu sinto que a gente poderia nos entregar mais para o Senhor. A gente poderia entregar mais daquilo que Ele já nos deu para Ele. Vocês perceberam que eu não falei de dinheiro ainda, né? Estou falando do quem eu sou, da minha família. Então, por exemplo, tem alguma atividade aqui na igreja que eu posso levar meus filhos, por que eu não levo? Eu vou levar meus filhos lá na obra só porque eu quero que ele veja esse ambiente. Aqui a gente serve a Deus. Olha, eu não sei fazer muita coisa, mas olha, eu virar uma massa eu posso virar. Fazer um concreto aqui eu posso fazer. Talvez hoje não mais tanto, né, Andres? Não precisa mais disso daí. Mas de repente, por exemplo, gente, a gente teve o bazar. Será que você não poderia simplesmente ir lá para dar uma palavra de encorajamento? Ó, pessoal, está muito legal isso daqui, ó, parabéns. Teve o casamento do Cris, estava chovendo, a gente estava preocupado, né? Aí, na emergência, conseguiram montar aquelas tendas. Gente, eu não podia fazer uma coisa, mas uma coisa que eu quis fazer, gente, isso aqui está lindo, vai ficar lindo, parabéns, segue em frente. Eu estava ali, fiquei alguns minutos, mas o que eu podia fazer, vamos ajudar, deixa eu ajudar aqui a montar algumas cadeiras, tem que carregar a mesa, vou fazer. Eu podia falar, não, eu sou pastor, cara, eu sou oficial aqui, eu não tenho que carregar a cadeira, por que não? Então tem essas coisas na igreja que eu posso doar um tempo. Eu não sei fazer as coisas, mas eu quero dar isso para Deus. Por quê? Eu quero dar a Deus o que é de Deus. E pessoal, às vezes eu sinto que o pessoal tem assim dá um valor tão grande para as suas atividades familiares que esquecem que a família que realmente se importa é a família da fé. E que a gente pode conciliar, graças a Deus, a gente pode dar atenção às duas. Isso é uma questão que você precisa usar sabedoria. Eu quero dar a Deus o que é de Deus. Dar a Deus o que é de Deus é entregar para Ele também a minha agenda. É entregar para o Senhor os meus sonhos, minhas aspirações, os meus desejos. Independente do meu conforto. Eu creio que a gente pode... de repente, não, eu já dei a Deus o que é de Deus porque eu sou crente. Tá, mas não para só
no fato de você entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. É um processo de entrega cada dia. Estava conversando com o Luan um dia desses. Tem gente que acha que a adoração é um processo que pode ser inconsciente. Eu estou fazendo, estou adorando. Não, a adoração é um processo consciente. Eu preciso saber que eu estou adorando. Eu posso fazer a mesma atividade de duas formas diferentes. Por exemplo, posso pegar essa cadeira e colocar ali. Ou eu posso pegar essa cadeira e lembrar que o Senhor está vendo o que eu estou fazendo e colocar ela no lugar que ela tem que estar porque eu quero que esse ambiente fique melhor. É diferente. Não é simplesmente eu peguei uma cadeira e adorei a Deus. Não. Isso daí é um alerta para nós. A adoração para Deus é algo consciente. Eu escolho se eu vou adorar ou não. Não significa que porque eu estou na posição de adorador, tudo que eu faço é adoração. Não. Isso é um cuidado que a gente tem que tomar. E é lógico, dar a Deus o que é de Deus envolve também o quê? Dar o que eu sou, mas dar o que eu tenho. Envolve isso. E aqui a questão não é só questão financeira que a gente está falando, né? Mas, por exemplo, eu tenho 2 filhas. Senhor, essas filhas são do Senhor. Ela é herança do Senhor. Eu quero que elas sejam servas fiéis do Senhor. Todo dia eu e a Cris, a gente se ajoelha e ora por isso. Senhor, eu tenho uma casa. Esse castelo aqui que eu tenho é do Senhor. É para receber teus servos. É para abençoar pessoas. É que nesse ambiente aqui eu quero conversar coisas que edifiquem a tua igreja. Ó, essa televisão que eu ganhei. Gente, eu ganhei uma televisão de 55 polegadas. Eu não faço nem ideia de quanto custa uma dessa. Deus me deu. Porque Ele quis dar. Então, Senhor, o que eu vou assistir nessa televisão tem que te agradar. Ela é tua. O carro que eu tenho é do Senhor. Eu quero dar carona para as pessoas. Quero que esse carro seja um facilitador da tua obra, das coisas que o Senhor quer na vida das pessoas. Esse carro não é só meu. Eu não ponho só quem eu quero, eu faço o que eu quero com ele. Essa é a ideia de dar a Deus o que é de Deus, pessoal. E eu creio que a igreja pode melhorar nisso. Essa vida de se viver para eu vejo algumas pessoas se fechando no eu. Não é isso que Deus quer para você. Essa vida onde eu me fecho na minha família, e eu só quero o interesse da minha família, eu trago dinheiro só para a minha família, eu quero só a criação da minha família. Isso não é o projeto de Deus para nós quando Ele fala, dê a Deus o que é de Deus. O meu coração é dele, a minha mente, os meus sonhos, as minhas tarefas, o meu tempo, o meu dinheiro, os meus bens, é do Senhor, tudo é dele. Isso é dar a Deus o que é de Deus. É isso que Jesus está falando, por isso que todo mundo ficou calado. Porque só porque eu estou indo na igreja não significa que eu estou entregando tudo para Ele. É isso que Jesus Cristo quebrou os herodianos. Dá a César o que é de César, mas isso é o menor, cara, das tuas preocupações. A maior da tua preocupação é se aquilo que há de Deus em você, você está devolvendo para Ele. E eu sou tudo dele. Por isso que eles, quando ouviram isso, se admiravam e deixando, foram-se. Essa é a questão que eu gostaria de colocar para os irmãos, pessoal. Tem aquela música que fala, tudo, ó Cristo, a ti entrego, né? A gente cantou já isso várias vezes, mas às vezes eu vejo que coisas que eu poderia fazer, que eu poderia entregar, que eu poderia me dedicar mais para o Senhor, eu sistematicamente não faço. Eu vejo muitos irmãos fazendo isso. E, gente, o que Deus quer? Cara, sirva a Deus com intensidade. Vibre pelas coisas de Deus. De novo eu falo, a gente tem o discipulado. Toda terça-feira. Você quer ir? Vá. Tem tempo lá? Vá. Vai ficar assistindo novela ou qualquer outra coisa? Quarta-feira tem culto de oração aqui. Gente, tem sido uma bênção. Deus tem ouvido as nossas orações.
Deus tem atendido, não é mesmo, Cecília? Deus tem atendido a gente aqui. Pô, quarta-feira tu tem a oportunidade de vir, por que você não vem? Tá os irmãos lá trabalhando, você pode ir lá para dar uma força para falar, ó, gente, Deus abençoe, ó, tá ficando bonito, só para fazer isso. Olha, a gente está ficando lindo isso daqui. Faça isso. Tinha uma pessoa na cidade que queria conhecer a obra. Poxa, eu vejo lá, mas nunca entrei. Não, vou te levar, vamos marcar um dia, eu vou te pegar e nós vamos lá. Aí foi a oportunidade que a pessoa veio, ficou tão feliz que aí foi deu uma oferta. Olha, eu quero ajudar. A gente pode ser instrumento mais de Deus quando a gente se coloca mais nas mãos dele. Pessoal, a gente pode melhorar nisso daí. E eu queria que você trouxesse essa reflexão para você. Essa é a grande pergunta. E você? Né? O que você pode fazer para que Deus perceba com maior clareza que você está entregando o que é de Deus em você, você está devolvendo para Ele. O que é de César, para César. O que é de Deus, para Deus. Há alguma coisa que você tem, que você é, que ainda não é de Deus? Talvez pode ser até uma preocupação, pode ser um desconforto, pode ser uma chateação. Entrega isso para Deus também. Pode ser uma preocupação no sentido daquilo te afligir. Entrega isso para Deus. Põe isso na mão dele. Faz parte de vocês. As nossas dores fazem parte de nós. A gente entrega isso para Deus também. Deus quer ser o possuidor das nossas aflições, das nossas dificuldades. Há alguma coisa que você é? E aqui também quando eu falo o que você é, está ligado na sua posição também. A sua posição social. Nós não temos aqui desembargadores, juízes, mas nós temos aqui professores. Nós temos aqui donas de casa. Gente, são posições que Deus colocou você lá. Temos aqui aposentados. Temos aqui professores de educação física. Sempre são os melhores, né? Nós temos aqui vendedores, trabalhadores de diversas áreas aqui. Cara, Deus te colocou nessa posição para quê? Ou não foi Deus que te pôs ali? Eu gosto da palavra alocar. Deus alocou você ali, naquela vizinhança. Por que Deus te deu aquela vizinha, cara? Que às vezes é difícil. Deus não tem um propósito para isso? Dá a Deus o que é de Deus, pessoal. A gente pode melhorar nisso. Eu queria que você fizesse essa reflexão. O que você é e o que você tem que ainda não é de Deus. Dá a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Amém? Vamos orar? Esse tempo de reflexão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua paciência. Deus, nós te louvamos pela maravilha, Senhor, das tuas escrituras. Nós te louvamos pela maravilha da tua sabedoria, da inteligência do Senhor Jesus. Nós nos admiramos, Senhor, séculos depois, em olhar como o Senhor Jesus Cristo conseguiu vencer essas armadilhas. Mas, ó Deus, nós queremos colocar nossa vida nas tuas mãos. Ajuda o teu povo nessa reflexão. Que ele possa identificar aquilo que o Senhor deu, aquilo que o Senhor fez, o que ainda não é do Senhor, que não está voltando ainda para o Senhor, que possa voltar para o Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, que nossas capacidades, nossos dons e talentos e recursos, a nossa fidelidade seja usada para o Senhor. Ó Deus, que a nossa dedicação, que a nossa admiração sejam unicamente voltadas a Ti. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra e ajuda, Senhor, o Teu povo nessa reflexão. E agora, Deus, em nome de Jesus,
eu oro em favor da tua igreja. Que o Senhor possa deixar claro para cada um em que ele pode melhorar. E que, ao perceber essa área, que haja uma decisão de melhorar realmente. E que o Senhor realmente possa ser tudo em todos. Que tudo aquilo que somos ou possuímos verdadeiramente sejam do Senhor. Obrigado, Senhor, e que teu povo continue te adorando. Não só em espírito, mas de verdade. Que quando a gente declare para o Senhor, Senhor, tudo que eu tenho é teu, seja verdade isso, Senhor. Ajuda-nos nisso. Abençoa-nos nisso. E a Deus pedimos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o teu amor, as consolações do teu Santo Espírito sejam com todos nós e com todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.